Seja bem-vindo a mais um vídeo do Evangelho Eficaz. Antes de continuar, deixa um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. São três céus na Bíblia, ou isso é uma coisa que eu li em Isso algum é o pensamento. lugar? Não, está lá em 2 Coríntios capítulo 12. Subiu até... Paulo diz que teve um êxtase que foi até o terceiro céu. O terceiro céu é onde fica Deus. Deus, anjos. Cristo, os anjos. Isso aí é mais uma classificação judaica. Ah, é? É, isso aí eram os judeus que dividiam nisso aí. Paulo está falando ali como judeu, não é? Fora daquele lugar, não tem mais nenhum outro lugar na Bíblia que fale de terceiro céu, segundo céu, Sheol, primeiro céu. que é dito Sheol é na o Bíblia. nome para o lugar dos mortos. Tanto os que estão na felicidade eterna, quanto no Não é um na inferno, alegria Sheol. eterna. Não, ainda É um não. lugar onde... Designa o estado dos mortos. Entendi. Quando você morre, você vai para o Sheol. Seja uma pessoa que é de Deus ou que não é de Deus. Você vai para o Sheol. Né? E nesse estado, você está ou em felicidade já eterna com Deus, ou sentindo já os efeitos do afastamento dele por toda a eternidade. O inferno, propriamente dito, a gente usa o termo... Embora esses termos, eles não são muito... Eles são intercambiáveis, há muita... O ensino em si, ele é claro. A argumentação bíblica é complicada por conta da linguagem. Entendi. Mas o inferno seria para onde as pessoas vão depois da morte, e que as pessoas que rejeitaram a Deus, e de onde, depois da ressurreição, com o corpo delas... ressurreto, irão para o lago de fogo e enxofre. Olha, escatologia individual é complicado por conta da diferente nomenclatura. Em linhas muito gerais, a pessoa morre, tem 2 lugares que ela vai. Ela morre, o corpo físico dela se decompõe, Compõe, a alma com o espírito vai para um outro lugar. vai para outro lugar. 2. Biblicamente falando, só tem 2 possibilidades. Uma... Ou céu ou inferno, falando de maneira bem simples. Céu tá. e inferno. Lá, essas pessoas aguardam O julgamento. o julgamento final na vinda de Cristo. De lá, então, depois do julgamento, elas irão para o lago de fogo e enxofre. Mas não é o purgatório. Não tem... Não existe purgatório. Não tem... não. Tá. Ou elas ir para o novo céu e para a nova terra, esse novo paraíso que nós Sei. falamos desde o início. O purgatório é uma invenção do cristianismo não histórico, né? Entendi. Uma saída para... É porque a ideia do... tem várias ideias reunidas aí em torno do conceito do purgatório. O primeiro é que a ideia de que a igreja como instituição, ela pode conceder perdão. A igreja é vista como sendo uma continuidade de Cristo. Uma intermediadora? Exatamente. Esse é o pensamento que se desenvolveu na Idade Média, no catolicismo romano, não é? Que até se vendia indulto e tudo mais. Já que a igreja ela pode, como Cristo, perdoar pecados, uma vez que ela é uma extensão de Cristo aqui nesse mundo, através de seu representante, então o Papa pode perdoar pecados. Daí o confessionário, daí a extrema-unção, não é? Exatamente porque existe essa interdependência de Cristo e da igreja. A igreja é vista... infalibilidade do Papa. O que Cristo é, a igreja é. Cristo é infalível, a igreja também. Cristo perdoa, a igreja também. Cristo é santo, a igreja também é. Então, é com base nisso que se chegou à conclusão de que o Papa, representando a igreja, ele poderia oferecer os indultos, né? As indulgências para poder Pedaço do céu. tirar as pessoas do purgatório. Que foi o que provocou o Martinho Lutero, né? que era monge agostiniano, e ele ficou revoltado com... Principalmente por causa dos indultos. Isso. Tinha um tesoureiro do Papa, né? E a igreja ficou muito rica nessa época, imagino. A ideia na época era construir a Catedral de São Pedro. E o tesouro do Vaticano. Exato. E eu tive até lá recentemente agora. É um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Absurdo. A arquitetura, a beleza da construção, tudo, né?
A ideia era exatamente arrecadar dinheiro para isso aí. E o tesoureiro mais importante do Papa era um alemão chamado Tetzel, que chegou em Wittenberg vendendo indulgências, que era exatamente a cidade de Lutero, né? E ele dizia que quando a moeda cai tinintando no cofre, a alma sai voando do purgatório. Tinha até slogan, olha só. Tinha slogan. E o Lutero ficou revoltado com isso aí. E, a princípio, ele queria só uma conversa com os doutores da Igreja Católica a respeito dessa questão da indulgência, da penitência, de que maneira a pessoa era encontrada justa diante de Deus, especialmente depois que ele, lendo Romanos, em particular, ele ficou intrigado com a afirmação de que a pessoa é justificada diante de Deus pela fé em Cristo e não por obras. Aí ele, mas peraí, acendeu, né? uma luz dentro foi o que... Foi a faísca. A faísca, né? Aí veio a história das 95 teses e tudo que ele pendurou lá na porta do Castelo de Wittenberg, que era o Facebook daquela época, né? O mural, né? O mural, né? E que, na verdade, um negócio interessante, viu, Vilela? Só foi em frente porque poucos anos antes, Gutenberg tinha descoberto a imprensa. Senão não aconteceria nada. Estaria pregado lá até o dia de hoje. Exato. E inclusive, eu acho... É uma coisa que só pouquíssimas pessoas conseguiam ler e ter acesso, né? Eu, inclusive, faço um paralelo. Eu creio que hoje... eu creio que as redes sociais hoje, elas estão... segundo Gutenberg, né? Elas estão para uma reforma da igreja, como Gutenberg e a imprensa estiveram para a reforma do século XVI. Você consegue chegar com a internet em lugares de uma forma que nunca conseguiria... tão rapidamente e de uma maneira tão complexa, né? Rapaz, olha, eu tenho... É assustador até, né? Eu tenho alguns cursos de teologia, eu estou presente nas redes sociais. Onde tiver gente de fala portuguesa no mundo, tem gente que me segue. Não, mas a gente não precisa ir longe. Aqui, o que a gente está fazendo aqui, qualquer pessoa no mundo com acesso à internet pode assistir. Antigamente... você estaria em cima de um balcão, numa praça, pregando, e aquelas pessoas, 100, 200, 1000 pessoas, teriam acesso à tua palavra. Ao que a gente está conversando. Agora todo mundo tem acesso. Você sabe que eu sou dessa época aí, né? É mesmo? É pré-internet. Todos nós somos aqui. Não, menos o Paquito. Não, eu sou da época do subir no caixão na praça. E ficar lá pregando. Fiz isso. Me lembro uma vez, a gente alugava caminhão, aquele trucado... e que cai, você abre, né? As laterais. A lateral vira um palco, né? Sei. Muito lá em Recife, a gente apresentação, né? Alto da Sé, lá em Recife, a gente levava o caminhão, já começava de tarde e juntava a gente. Porque tinha uma banda, né? Tinha uma banda de rock, eu compunha algumas músicas também de... Ia pra praça? Pra praça, tocar rock evangélico, juntava a gente assim, e aí falava, né? Então eu sou dessa época aí. Você vê? Mas eu tenho duas questões do que a gente falou. Primeiro, fala sobre esse julgamento e depois a gente volta fala sobre reforma, Calvino, Lutero e tudo mais. Essa questão também é outra, olha só, outra coisa que também me deixa com muitas dúvidas. Vamos lá. Esse julgamento, o dia do julgamento é individual ou é geral? As pessoas vão morrendo e estão nesse lugar esperando esse dia do julgamento. A gente aceitando Cristo, por que tem um julgamento se a gente já aceitou e na teoria está salvo? É simples a resposta. O Paquito, tudo bem, ele tem que ser julgado e, pô, vai... Né? Paquito ainda tem tempo, tá? Mas vai ter um dia que vai chegar lá, vai falar, e aí, Paquito? Tava lá o Nicodemos, passou o Rina, passou a galera lá e você continuou na sua vidinha da bagunça. E aí? Mas tem tempo ainda. Temos esperança ainda, né, Lene? Eu acho que ele vai, uma hora Uma hora o coraçãozinho dele. Ele tudo já tá... no tempo das coisas, né? Ele já tá se achegando. Tá. Mas você entendeu a minha pergunta? Entendi. É uma pergunta que é bastante lógica, faz todo sentido, né? E é uma pergunta justa, né? Pergunta justa. A resposta é a seguinte: imagine que você tivesse cometido um crime aí. Assassinato. E você tivesse sido julgado em sigilo de... Tem um nomezinho aí, sigilo de não sei das quantas. Por alguma razão era um crime que
Ninguém sabe. Ninguém soube que você... Saiu que você foi cometer um crime. Saiu que você está cometendo um crime e tal. E, de repente, existe lá um julgamento que você é absolvido. Certo. Mas ninguém ficou sabendo. Todo mundo... Então, você sabe que está absolvido. Você está livre, tá? Só você sabe. Mas pra galera... Você não gostaria de que isso fosse dito ao mundo todo, Claro. que você foi absolvido? Tá a resposta. É isso? É isso aí. Nós somos individualmente aqui, mas, por exemplo, eu não sei quem são as pessoas Entendi. que Deus já perdoou em Cristo Jesus. Eu não sei. É necessário um dia em que Deus diga: tá aqui, essas pessoas, elas estão perdoadas, elas estão absolvidas dos pecados que elas cometeram por conta do que Cristo fez e tudo mais. Da mesma forma, o contrário. Você não gostaria de saber onde os reprovados, os ímpios, os rebeldes, enfim, o pessoal que não quis saber de nada mesmo, que um dia você saiba quem são, que às vezes você olha para uma pessoa, você não conhece a pessoa, não sabe, mas Deus sabe. Então, a relação dela com Deus é resolvida aqui, mas a declaração pública disso é no dia do juízo. Então, a diferença... Não vai ter diferença. Quem é condenado aqui vai ser condenado lá. Entendi. A diferença é só a quem isso está sendo dito. Aqui, entre eu e Deus. E talvez umas poucas pessoas. Naquele dia, ao mundo. É um The Voice. Eu tô aqui, Paquito tá aqui, tá Deus aqui, ele pode virar a cadeira para você e falar: eu quero você, Helene. E tá o Paquito aqui e Deus tá de costas e fala: Paquito. Ah, mas eu sou muita gente boa, ele vai me querer, vai. Pode falar. O Paquito não escutou nada que ele falou. Não tem gente boa não, Paquito. Não tem, você não escutou o que ele falou? Não tem. Eu convenço ele, vai. Você tem uma lábia que você vai convencer Deus. No bigode. Bigode e tal. Mas isso faz sentido, então. Porque eu não vai ser, então, um dedo na cara. Falando: você fez isso, você fez aquilo, mas tá salvo. Não. Vai ser só... Eu tenho medo disso. Deus lembrando de cada coisa errada que eu já... Imagina, Lene. Vai demorar um tempo, Se hein? ele lembrar de hoje à tarde, eu tô ferrado. Lene. Não. Tá perdoado. Perdoado, como tá lá no final de... Creio que o profeta Oséias. Deus toma os nossos pecados e joga na profundeza do mar. E eu acrescento. Ele coloca uma plaquinha dizendo: é proibido pescar. Entendi. Então, no dia do juízo, vai ser só a declaração de perdão universal. Porque o nosso julgamento, ele já é aqui e agora. A gente já parte desse mundo com essa parte resolvida.